Olá, amigos. A máscara é só para lembrar a todos nós que ninguém fica feio de máscara, não, viu? Nós somos o que somos, com máscara ou sem máscara. É hora de usar. Se eu não saio, mas se eu sair, eu tenho sim máscara para usar com as roupas que eu gosto. Mas eu não preciso usar máscara. Eu moro sozinha e quando meus filhos vêm aqui na minha casa, eles vêm de máscara. Até achei muito bonitinho. A minha neta Marina Caçula, de 7 aninhos, veio aqui. E ela com máscara. Eu fui lá, abracei ela e falei, Marina, pode tirar a máscara. Você tá no apartamento da vovó aqui, tá tudo tranquilo, pode ficar sem máscara. Sabe o que ela falou pra mim? Não, vovó. Eu tô usando a máscara é para proteger você. Lição de uma criança de 7 anos, que já sabe da realidade que vivemos hoje. Então, nós temos máscara, assim. Eu só uso na hora que eu saio, mas eu uso. É raro isso acontecer, mas quando eu saio, eu uso. Mesmo porque nós temos que ter responsabilidade. É um momento atípico? É um momento atípico. Mas vamos sobreviver a isso também. Esse pessoal que às vezes fica apavorado aí, com esse momento que nós estamos vivendo, fala, meu Deus, esse pessoal não estudou história. Porque nós tivemos muitas pandemias, como eu já falei em outros vídeos. Muitas pandemias já assolaram o mundo já. E nós sobrevivemos. Pelo menos os nossos ancestrais, né? Por isso que nós estamos aqui hoje. Então vejam bem, eu sempre faço esses vídeos aos domingos, porque é um dia que eu estou tranquila. É porque eu gosto mais de domingo? Não, eu gosto de todos os dias da semana. Aliás, quando eu trabalhava, eu amava segunda-feira. Sábado e domingo eu ficava com meus filhos. E fazíamos os nossos programas, lógico, né? Mas também eu trabalhava muito, porque tudo aquilo que eu não fazia durante a semana, que ficava para a empregada, eu fazia sábado e domingo. Além de passear com os filhos, fazer compras e outras atividades assim familiares. Era gostoso, era. Eu sinto muita falta dessa época. Assim como eu garanto que muitos de vocês também. O meu filho brincava comigo. Ele já era rapaz, já. E ele me via o sábado e domingo, nos momentos que eu podia, estava fazendo uma faxina qualquer. Ele falava assim, mãe, você paga empregada para ficar a semana inteira em casa com a gente. Por que você fica fazendo no final de semana? Eu falei, não é, porque tem coisas que só quem tem, quem comprou e que sabe quanto custa, é que sabe limpar. Aí eu cuidava sim. Mas também não me acabava com isso, não. Eu ficava muito mais com os filhos. Eu tenho amigos que assistem os meus vídeos e que estão no meu WhatsApp. E muitos me questionam. Célia, você é espírita. Por que você não fala de espiritismo? Calma aí, cara pálida. Eu falo de espiritismo em todos os meus vídeos. É só assistir direitinho e prestar atenção que vocês vão ver que eu falo de espiritismo sim. Aliás, pela minha idade, eu já passei por fases e fases como espírita. Eu tive a fase em que as pessoas se afastavam de mim porque eu era espírita. E quando eu era muito jovem, o pessoal não considerava espiritismo religião.
Tanto é que nós fazíamos provinhas, tá? Dentro do centro espírita, porque eu fiz maternal, jardim, maternal, pré-jardim, pré-mocidade, mocidade e os cursos que vieram depois. Então, eu sou PhD em Espiritismo, quer dizer, estudei, os anos que eu estudei, eu sou um PhD. Mas eu falo de Espiritismo, sim, porque em tudo que eu falo de Espiritismo. Eu tenho amigos evangélicos, católicos, e eu respeito a todos, e eles sabem disso. Vejam bem, quando eu era muito jovem, nós fazíamos as provinhas nossas dentro do centro espírita que a gente estudava, depois tinha as provinhas que a gente fazia. E eu lembro que o que é espiritismo? A pergunta, né? A gente tinha que responder. É uma ciência filosófica com consequência religiosa. Hoje é religião, mas na época não era. Era isso que eu falei agora para vocês. Uma ciência filosófica com consequência religiosa. Por que eu não fico falando tanto de espiritismo para vocês? Porque eu aprendi no espiritismo que quando você está preparado para ser espírita, você vem para o espiritismo. Mas você tem que estar preparado intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Alguns até dizem, quem não vai por amor, vai pela dor. Não importa de como chegam, sempre chegam as pessoas novas dentro da doutrina espírita. E é muito interessante. Eu conheci muitos jovens que entraram na casa espírita porque viam amigos entrando para fazer curso. Aí quiseram conhecer e se descobriram apaixonados pela doutrina. Por quê? Porque ela respondia aquilo que eles queriam saber. Não ficava cheio de firulas inventando coisas. Sempre falava com uma consciência científica, provando de alguma forma os fenômenos que existem do espírito para os encarnados. Aí, quando eles descobriram isso daí, se tornaram espíritas. E hoje conheço muitos que estão na frente dos trabalhos dos centros espíritas, enriquecendo essa doutrina tão amada. Mas eu não vim falar de espiritismo, mesmo a contragosto desses meus amigos, tá? É um canal de histórias, não é? Então, eu tenho uma história hoje. Uma história que um amigo me passou essa semana. E eu gostei muito, que ele veio de encontro a um tema que eu queria comentar com vocês. É a diferença das riquezas. Então, diz que um pai muito rico, ele tinha um filho que era muito bom na sua essência. E o pai queria ensinar para ele o que era pobreza. E ele ficou pensando, o que eu vou fazer? O cabelo está me beliscando aqui no meu pescoço, por isso estou tirando. Então, esses meus vídeos não são editados. Então, é natural, do jeito que eu gravo, eu publico para vocês. Então, ele pegou, o que ele fez? Ele pensou bem, né? E falou, já sei. Eu vou levar ele na fazenda, porque lá nós temos uma família bastante humilde, bastante pobre. E eu quero que ele veja como é que essas pessoas vivem, mas que ele tenha contato para aprender de verdade. Aí ele pôs o filho no carro e levou para a fazenda. Falou, esse final de semana nós vamos ficar aqui, filho. Que tal a gente ficar aqui na casa do seu fulano, com a família dele? Aí depois nós vamos embora na segunda-feira para casa, porque você tem aula na segunda-feira, não é? Então vamos passar o final de semana com eles, eu já conversei e eles estão nos esperando. E foram para lá.
Chegando lá na fazenda, o menino começou a brincar com as crianças da família, ali pelo terreiro, com os animais, conversando, brincando, correndo, né? Que é o que as crianças gostam. E chegou o final de semana, acabou. Aí eles foram embora. E ele, no carro ainda, falou pro filho: Filho, eu quis que você ficasse com essa família e eu fiquei com você para que você entendesse que existem diferenças de riquezas. Você entendeu o que o pai quis te explicar? O menino falou: Eu entendi sim, papai. Então, meu filho, me diga o que você aprendeu neste final de semana na fazenda com essa família. Falou: Olha, papai, eu vi o quanto eles são ricos. O pai se assustou. Dirigindo, ele pegou e virou: Me explica isso. Ele falou: Explico. Em casa nós temos um cachorro. Eles têm 4. Em casa nós temos uma piscina, um jardim todo iluminado nos arbustos por holofotes. Aqui eles têm o riacho em que eles nadam, que a água é corrente, límpida e é constante. E é imenso. Eles não têm os holofotes que tem no nosso jardim de casa, mas eles têm a luz das estrelas, iluminando cada folha do mato que tem em volta, das plantas que tem em volta do caminho. Quando eles estão com fome, que vão almoçar, a mãe pede para os filhos irem pegar os legumes e as verduras da horta que eles plantaram. Aí eles colhem lá tudo fresquinho, e levam para a mãe fazer. Então, eles comem tudo que eles plantaram, limpo e cuidado por eles mesmos. Nossa, pai, que riqueza é essa? O pai se emocionou muito. E nós também, né? Porque vejam bem, eu sempre mostro alguma coisa para vocês. Hoje eu não vou contar parábola, tá? Mas eu vou ler um pedacinho aqui de um pedacinho para vocês. Que é muito interessante saber. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, observa o seguinte: porque são tão igualmente ricos todos os homens? Porque não são igualmente ricos todos os homens? E a resposta é a seguinte: não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir e nem sóbrios e previdentes para conservar. Me parece que é de Mateus isso daí. Eu não anotei aqui, mas acho que é Mateus, sim. Porque ainda tem em Mateus 19, 23, 24. Como é difícil entrar um rico no reino dos céus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico se salvar. Eu estou com um livro aqui, que é Estudos e Cursos, Iniciação do Espiritismo. Essa apostila aqui, ela nos acompanha desde sempre, porque nós somos aprendizes eternos. Mesmo porque eu sou uma expositora do curso de iniciação ao Espiritismo, do Centro Espírita Allan Kardec, nos domingos,
pela manhã, antes da pandemia, né? Agora, depois da pandemia, nós estamos fazendo virtual o curso. E graças a Deus, está funcionando 100%. E eu fico muito feliz. São muitos jovens querendo conhecer o Espiritismo, por um motivo ou por outro, que vão até nós, mas estão fazendo o curso. E isso não é só aqui em Campinas, é no Brasil inteiro. E esses cursos realmente dão uma base para você estudar as obras básicas. É nas obras básicas que nós alicerçamos, que temos as nossas raízes. Essa história que eu contei para vocês fala muito da desigualdade das riquezas, mas vejam bem. O que vocês acham mais difícil, ser pobre ou ser rico? Parem para pensar. Ser pobre, eu posso falar porque eu fui uma criança pobre. E eu sei que muitos do que me ouvem também são. Não é difícil ser pobre. Qualquer coisa que tenhamos na nossa despensa será feito com muito amor e carinho pela nossa mãe, pelo nosso pai, pela nossa avó, e sempre se tornarão alimentos muito bons. A roupa. Quando nós somos em muitos irmãos, o que acontece? Do mais velho vai para o mais novo, para o mais novo, para o mais novo, para o mais novo. A hora que chegar no caçula, se a roupa estiver inteira ainda, ela é lavada, passada com carinho, dobrada e mandada para alguém da família que precisa mais do que nós. Então não é difícil, não. Se está faltando alguma coisa em casa, é só bater na porta do vizinho e falar: escuta, estou precisando de tal coisa, é possível você me emprestar? Sempre vai ter um vizinho disposto. Isso é muito comum nas comunidades e nas regiões mais carentes e mais pobres. Uns ajudam aos outros. Se um tem, o outro também tem. E assim, um ajuda o outro. Agora, vai lá, naquele condomínio rico, maravilhoso, ficar sem uma xícara de açúcar. Você acha que um rico tem coragem de ir na porta do outro rico para pedir uma xícara de açúcar emprestado? Não. É difícil, é difícil. Porque no decorrer da vida, quando a pessoa tem muitas posses, ela fica bloqueada por alguns sentimentos que entram na vida dela. Deixa eu tirar o óculos que eu não vou ler mais nada para vocês. Nós vamos conversar um pouco. Quer dizer, eu vou conversar com vocês e vocês só vão me dar o retorno depois que assistirem meu vídeo, né? Mas não se esqueçam, deem o like e se inscreva se você não é inscrito. Vejam bem, qual que é uma prova você ser pobre ou você ser rico. Quando você tem muito rendimento, tem muitas condições financeiras de fazer tudo o que você quer, é um perigo. Você pode entrar numa depressão, porque você não tem mais nada para querer. Você pode ter uma depressão seríssima. Você pode adquirir uma doença muito séria. Se morrer alguém da tua família, vão ser poucos os que vão estar ali em volta de você, cuidando de você. Porque isso no meio mais pobre é muito comum. Quando as pessoas morrem, não ficarem sem visita. Sempre tem um vizinho, um parente, enchendo a casa, movimentando e fazendo tudo acontecer. E você se distrair daquele momento difícil que você está vivendo. Então, é muito mais difícil ser rico. Por quê? Porque quando você tem muito, você tem que produzir muito. E produzir o quê? Empregos, condições de saúde, de educação para aqueles que estão subordinados a você.
tem empresas bastante preocupadas. Então, elas fazem as cestas básicas e dão para os seus empregados de menos posses, que ganham menos. Porque é para deixar eles tranquilos, para trabalharem melhor. Já sendo pobre, você não tem tanta diversidade de condições de satisfazer todos os seus desejos. E quando você está satisfazendo todos os seus desejos, o que pode acontecer? Você pode estar fazendo coisas que não deve, trazendo coisas que não são boas para a tua vida. Aí você fala, mas o pobre também, que vira ladrão, vira isso, vira aquilo, vira traficante, né? Calma. Cada um de nós nasceu na família certa, no momento certo e com as pessoas certas. Quem te disse que naquela família tão paupérrima vai nascer um traficante, ou um assassino, ou um ladrão? Ninguém pode garantir isso. Porque cada ser é um ser individual. Depende do seu instinto, depende dele mesmo, do seu espírito, o que ele traz dentro dele, para que a vida dele seja boa ou não. Vejam bem, o trabalho ajuda muito, tanto o rico quanto ao pobre. O rico, quando está trabalhando, ele está dando condições de crescimento para o povo que está à sua volta, para a cidade, para o país e para o mundo. Como é que vocês acham que são descobertas as vacinas, os remédios? Como é que vocês acham que se descobre tanta coisa boa? É com os recursos financeiros de quem tem muito. Então, quem tem muito sempre divide. Por quê? Primeiro que ele pode fazer uma atitude benevolente na sua doação para uma pesquisa científica, para um medicamento, para uma faculdade, para um laboratório, ou qualquer coisa desse tipo, para o estudo, né? Para a parte de estudo. Qualquer sentido que ele fizer doação, ele vai ter a devolução da sua doação no imposto de renda. Então, ele está ajudando, mas não está perdendo nada. Ele está do mesmo tamanho. Agora, quando você não tem nada e oferece o que você tem, aí sim você vai estar fazendo muito. É uma coisa para a gente pensar. Então, a diferença das riquezas existe sim. E já foi provado que se nós pegássemos toda a riqueza do mundo e distribuíssemos igualmente em todo o planeta, em toda a população do planeta, iria sobrar uma coisa assim, não muito grande para cada um, o suficiente para viver. Então, nós íamos transformar muitas pessoas em pessoas preguiçosas, ociosas. Por quê? Porque tinha o suficiente para viver, então não se interessa em crescer. Mas também foi provado que em pouco tempo, me parece que em menos de 10 anos, toda essa riqueza que está distribuída igualmente, ela volta para um núcleo pequeno. Por que esse núcleo pequeno? Porque é um núcleo que tem uma visão mais estendida. A visão de como progredir, como conseguir mais coisas. Essa visão mais estendida são para poucos. Eu digo que o trabalho é o melhor remédio para qualquer coisa. Você está com dor de cabeça, arranja o que fazer. Se você não está muito bem, arranja o que fazer. O trabalho é remédio para tudo. Se você fizer bem o teu trabalho, com capricho, com amor, o que acontece? Você progride. Porque se você está numa empresa, alguém vai ver. Não vá fazer para alguém te ver. Vá fazer porque você gosta de fazer uma coisa bem feita.
É um detalhe, viu? Que as pessoas enxergam. A gente fala assim, ah, não, só vou para me mostrar. Engano teu, as pessoas percebem. As pessoas não são burras, são todos inteligentes. Todos nós somos inteligentes. Então, se você trabalha bem, nunca vai te faltar trabalho. E os teus recursos vão aumentando. Principalmente se você souber administrar o que você ganha. É engraçado esse negócio de dinheiro, né? Os meus netos recebem dinheiro de mim quando fazem aniversário, quando é Natal. E eu não sei o que eles querem de presente. Eu acabo resumindo em dinheiro e dou. Alguns gastam, outros guardam. Então, tem sempre um que guarda. E mais tarde vai comprar mais coisa. Por quê? Porque vai juntar com outro que ganha, que outro que ganha. Então, é um modo de pensar. Você quer ser rico? Trabalha. Mas trabalhe muito. Eu trabalhei para o homem mais rico do Paraná como secretária. A empresa abria às 7 horas da manhã. Ele chegava às 6. Então, quando os empregados chegavam, eles já viam que o carro dele estava na garagem. Porque ele chegava às 6 da manhã e ele via os empregados chegando, da onde ele ficava, ele via. Ele fazia isso para fiscalizar? Não, não. Mas para fazer com que esses trabalhadores que eram atentos ao seu trabalho e que chegavam no horário pudessem ter vantagens. Vantagens no trabalho, vários tipos de vantagens. Inclusive, casa para morar ele dava. Para os empregados mais humildes, para aqueles que ganhavam menos. Mas ele não dava gratuitamente, não. Ele descontava uma quantia mínima do salário para que esse empregado não se sentisse humilhado morando de graça. Quer dizer, despertando na pessoa o valor dele. Então, fechando, eu amo ser espírita porque me faz ter uma visão muito mais abrangente de tudo. Hoje o assunto foi esse. E eu contei história, só não contei parábola hoje. Mas no próximo, provavelmente eu vou contar, viu? Então me aguardem para o próximo vídeo.